E se os piores momentos da nossa vida não forem desvios do caminho, mas o próprio caminho? E se a derrota não for um acidente, mas tipo um ingrediente essencial para o sucesso? É uma pergunta forte. Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que vira nossa noção de vitória de cabeça para baixo. Temos aqui uma reflexão de John Piper que defende exatamente isso, que a adversidade pode ser, na verdade, a ferramenta mais poderosa de Deus. Uhum. Nossa missão aqui é entender como ele usa histórias super conhecidas para argumentar que o que parece um fracasso total pode ser, na verdade, uma retirada tática para uma vitória estratégica. E essa ideia é muito potente, porque ela vai contra tudo que a gente aprende, né? Mas totalmente. Normalmente a gente pensa em superar a adversidade, em vencer apesar dela. Sim, passar por cima. Exato. Mas a fonte aqui propõe algo diferente. A expressão que o texto usa, a adversidade mais bem-sucedida de Deus. Ela sugere que o fracasso não é um obstáculo, é um mecanismo, uma peça intencionalmente colocada ali. Uma inversão completa de lógica. Completa. Não se trata de encontrar um lado bom na desgraça, mas de entender a desgraça como o próprio caminho para o bem. Ok, vamos tentar desvendar isso. A fonte joga a gente direto no fundo, citando uma passagem da Bíblia, de Filipenses, que fala da exaltação máxima de Jesus. Certo. Diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A gente sempre associa isso com glória, com poder, né? Sim, o ponto alto. Mas o texto faz uma conexão inesperada. Ele diz que o Natal, o nascimento de Jesus, foi o ponto de partida para essa jornada de aparente derrota. Como assim? O começo de tudo é, na verdade, o começo da descida. É exatamente aí que a chave vira. Nessa lógica de retiradas táticas, a descida não é um problema. É a estratégia. É a estratégia. A fonte argumenta que a humildade, o sofrimento, o esvaziamento de si, tudo isso não é o oposto da vitória. É a condição necessária para ela. É o que possibilita uma exaltação de uma magnitude que, de outra forma, seria inalcançável. Entendi. E o texto bate muito nessa tecla. A adversidade aqui não é um acaso, um imprevisto que Deus depois conserta, sabe? Não. Ela é designada. Foi colocada ali de propósito como parte do plano. Não é um desvio. Não é um desvio. É a estrada principal. Uma estrada bem esburacada, pelo visto. Sem dúvida. E, para isso não ficar só na teoria, a fonte nos leva para um estudo de caso. Uma das histórias mais dramáticas do Antigo Testamento, a de José. Ah, sim, a história de José. Aquele jovem com o famoso casaco colorido, que é traído pelos próprios irmãos e vendido como escravo no Egito. É uma queda livre. Exato. E a fonte nos lembra que a história dele começa com o oposto disso. Começa com uma promessa de glória. O sonho, né? O sonho, que é basicamente uma profecia de que um dia toda a família dele, pais, irmãos, todos se curvariam diante dele. Para um jovem, isso é a promessa de um futuro brilhante. Com certeza. Mas o que acontece logo em seguida? A realização desse sonho passa por um pesadelo. E que pesadelo! Os irmãos o vendem, ele vira escravo na casa de um oficial egípcio, Potifar. Lá ele se mantém íntegro, recusa a esposa de Potifar e, como recompensa por essa integridade, ele é jogado na prisão. Pois é. A fonte descreve essa etapa como sendo pior do que um escravo. Sim, porque um escravo ainda tem algum valor para o seu dono, né? Exato. Um prisioneiro no fundo de uma masmorra não tem valor para ninguém. Ele chegou no fundo do poço. E o que é fascinante na análise da fonte é que esse fundo do poço não era um beco sem saída. Não. Era a única saída. A prisão, o ponto mais baixo e desesperador da jornada de José, foi exatamente o local onde a virada aconteceu. Como assim? Foi ali, na prisão, que ele conheceu o copeiro do faraó. Essa era a única pessoa no Egito inteiro que, um dia, poderia sussurrar o nome de José no ouvido do homem mais poderoso do mundo. Peraí, quer dizer que se ele estivesse em qualquer outro lugar, tipo, ainda como escravo na casa de Potifar, mesmo numa posição de confiança, ele nunca teria tido acesso a essa conexão, é isso? Precisamente. A prisão não foi um desvio do plano.
foi o palco central da sua execução. Nossa! O texto é enfático nesse. Ele diz: tudo estava planejado. A falsa acusação, a injustiça, o esquecimento na cela, cada um desses eventos, que para José pareciam o fim da linha, eram, na verdade, os degraus que o levavam para cima. O caminho para o palácio passava obrigatoriamente pela masmorra. Exatamente. E a gente sabe como a história termina. O copeiro finalmente se lembra dele, José interpreta o sonho do faraó e se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. Anos depois, durante uma fome terrível, seus irmãos vêm ao Egito em busca de comida e, sem saber, se curvam diante dele. A promessa do sonho se cumpre nos mínimos detalhes. E o ponto alto, que a fonte destaca, é o momento em que José se revela aos irmãos. Ele podia ter se vingado, tinha todo o poder para isso. Com certeza. Mas, em vez disso, ele articula a lógica central que a gente está discutindo aqui. Ele diz a eles, e essa citação de Gênesis é um pilar no texto: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa frase é muito forte. Não é Deus consertou o mal que vocês fizeram. Não. É Deus usou o mal que vocês fizeram para fazer o bem. Isso muda tudo. Muda completamente. Revela a soberania por trás do processo. A perspectiva do texto é que Deus não estava apenas reagindo aos acontecimentos, mas tecendo o bem através do mal intencionado pelos homens. Entendi. Cada passo da descida de José, a traição, a escravidão, a prisão, era, na visão da fonte, um fio necessário na tapeçaria que Deus estava criando. Uma tapeçaria que ia salvar a família dele e uma nação inteira. Isso. Essa lógica de que o que vocês planejaram para o mal Deus tornou em bem é poderosa. Mas a fonte argumenta que essa história de José não é um caso isolado. Certo. Certo. Ela é, na verdade, uma espécie de ensaio geral para o evento principal. Exatamente. O texto usa a história de José como um molde, um padrão, para nos ajudar a entender a história central do Novo Testamento, a de Jesus. Ele traça um paralelo direto, mostrando que o mesmo padrão de descida para subida acontece, mas numa escala, nossa, infinitamente maior. E como a fonte descreve essa descida de Jesus? Porque a de José foi de filho favorito a prisioneiro. Já parece bem ruim? A de Jesus, segundo o texto, é de outra natureza. A linguagem usada, que vem de Filipenses, é muito específica. Primeiro, diz que ele se esvaziou a si mesmo. O que isso quer dizer exatamente? Não é só sobre ser humilde, é uma ideia teológica profunda de que ele abriu mão voluntariamente da sua glória, dos seus privilégios divinos. Uau! Depois, diz que ele assumiu a forma de um servo. Ele não só se tornou humano, mas se tornou um servo, a posição mais baixa. E assim como José. Assim como José, o caminho desceu ainda mais. Ele se tornou um prisioneiro e foi executado. É o mesmo padrão, só que levado ao extremo absoluto. A morte na cruz, que era o símbolo máximo de humilhação e derrota na época. Exato. Um instrumento de tortura para os piores criminosos. E é aqui que a conexão fica crucial, né? É aqui. A fonte nos leva de volta para aquela citação do início de Filipenses. A passagem começa com pelo quê. Em português mais claro seria por causa disso ou como resultado direto disso. Ah, entendi. Então não é uma coisa depois da outra, é uma coisa por causa da outra. Precisamente. Essa pequena expressão é a dobradiça que conecta tudo. Não é Jesus sofreu, foi humilhado e, aliás, Deus o exaltou. Não. É, Deus o exaltou sobremaneira porque ele se esvaziou, se tornou servo e foi obediente até a morte. A humilhação extrema não foi um prelúdio triste para a vitória. Foi a causa da vitória. A descida foi o motor da subida. Tá, então, o que tudo isso significa para nós? A fonte deixa isso só no campo da teologia ou traz para a nossa realidade? Ela traz, e de forma bem direta. O texto afirma que esse é o caminho de Deus para nós também. Eita! E para essa ideia ficar bem marcada, a fonte usa uma série de frases paradoxais, quase como um mantra. Frases que à primeira vista não fazem sentido. Tipo? O caminho para subir é descer, o caminho para frente é para trás, Certo. e a mais clara de todas. O caminho para o sucesso é através de adversidades designadas por Deus. Isso é difícil de engolir.
porque vai contra toda a nossa cultura de otimização, de hacks para o sucesso, de evitar problemas a todo custo. Totalmente. A fonte propõe um hack divino, que é o oposto. A rota mais eficiente é a que parece mais ineficiente e dolorosa. Como a gente lida com isso na prática? E essa é a questão central. A fonte não promete que será fácil. Ela cita outra passagem, de Romanos, que adiciona uma condição fundamental. Qual? Diz que somos herdeiros da glória de Deus se com Cristo padecemos. Se tem uma condição. Tem uma condição. Ou seja, a glória está condicionada à participação no sofrimento. Não é automático. E o texto faz uma observação psicológica muito perspicaz aqui. Ele diz que essas adversidades sempre serão vistas e sentidas como fracassos no momento em que acontecem. Isso é um ponto importante. José na cela não estava pensando, ótimo, meu plano estratégico está funcionando perfeitamente. De jeito nenhum. Ele se sentia abandonado, esquecido. Com certeza. Ninguém no meio do furacão pensa, que bela oportunidade de crescimento, sabe? Não mesmo. A sensação é de derrota, de perda, de injustiça, é o sentimento de que tudo deu errado. Sim. A fonte argumenta que a chave, como a gente viu nos exemplos de José e Jesus, é a manutenção da integridade e da fé através dessa sensação de fracasso. É confiar que a masmorra, por mais escura que seja, faz parte do caminho para o palácio, mesmo que não se consiga ver a saída. É uma mudança de perspectiva radical. Em vez de ver um problema como um obstáculo que nos desvia do nosso caminho, essa lógica sugere que o problema é o caminho. Portanto, a análise de hoje nos apresentou essa ideia de que as derrotas, quando enfrentadas com fé e integridade, não são só eventos a serem superados, mas podem ser os instrumentos mais diretos e eficazes para um bem maior. Um padrão que a fonte defende estar gravado na estrutura do universo, visível em José e aperfeiçoado em Jesus. Exato. E para fechar, a fonte conclui com os versos de um poema antigo, de William Cowper, de 1773, que parecem ter sido escritos para resumir essa discussão. Vamos ouvir. Eles dizem: Vós, santos temerosos, tomai renovada coragem. As nuvens que vos causam tanto temor estão cheias de misericórdia e romperão em bênçãos sobre a vossa cabeça. Nossa, as nuvens que vos causam tanto temor estão cheias de misericórdia. É a imagem perfeita. Perfeita. Aquilo que parece mais ameaçador no horizonte, a nuvem de tempestade que a gente quer que vá embora, é justamente o que carrega a chuva que traz vida. É uma síntese poética de toda a argumentação. A adversidade não é a ausência da bênção. É o veículo dela. É o veículo dela. E isso nos deixa com uma reflexão final provocada por uma frase do próprio texto. Ele afirma que as adversidades sempre serão vistas e sentidas como fracassos no momento. Certo. Se a nossa percepção imediata de um evento, como fracasso, é por natureza limitada, temporária e talvez até equivocada, que outras certezas que a gente tem sobre as nossas próprias jornadas poderiam ser questionadas à luz de uma perspectiva de mais longo prazo? O que hoje parece um fim de linha, talvez seja, na verdade, uma curva necessária no caminho.